aqui a exposição que o nosso companheiro e amigo, brilhante professor Nelson Marconi, que ao longo dos anos tem tido a oportunidade de trocar ideias, de aprender, enfim, de discutir o Brasil, sempre sob a liderança, primeiro, desse nosso grande presidente do PDT, que é o presidente Carlos Lupe, a quem quero mandar e fazer um registro do meu abraço sincero, fraterno. Essa convivência, para mim, tem sido também muito rica. Abraçar esse companheiro de longas datas, que é o companheiro, um amigo, Manuel Dias, dizer para ele da minha admiração e que, ao longo desses anos, sempre acompanhei toda a sua trajetória dentro do PDT e trabalhando para o país. Abraçar os dois Léos. Obrigado. Merecido, ministro. Abraçar os dois Léos aqui que estão nesse processo de organização. Então, depois dessa exposição aí ampla, realmente, que o Nelson Marconi acaba de fazer, eu me deram aqui a tarefa de falar um pouco sobre a questão tributária, como é que ela afeta a empresa, como é que ela afeta o consumidor, a pessoa, porque hoje ninguém quer discutir muito essa questão de como isso afeta, como é que o brasileiro ele é colocado uma carga muito grande quando ele compra, né, o seu pão, a sua carne, enfim, qualquer produto que ele tenha que consumir ao longo do período. Então, vou começar, primeiro, em 3 minutos, fazer só a contextualização, que estão falando que o PIB do primeiro trimestre, PIB quer dizer Produto Interno Bruto, ele é o somatório da produção de todos os bens e serviços que foram produzidos em uma determinada economia, no caso do Brasil, que eu vou falar, durante um determinado período de tempo. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, que é a medida que normalmente se compara em todo o mundo. E aí eu vou fazer uma conjectura rápida de dizer por que tanto se fez para se crescer esse produto interno bruto, e vou explicar que não é bem assim, pelo contrário, há um erro na concepção desse crescimento. Depois eu vou falar da tributária, vou falar sobre a situação fiscal do país, por que isso é muito grave, por que isso não está sendo resolvido, e aí apresentar, portanto, as propostas que esse grande brasileiro, que ele hoje talvez não, é o único capaz de promover as mudanças que o Brasil tanto precisa, coacionar, portanto, essa estrutura de governança brasileira, e que, portanto, os programas sociais, esses sim, têm o dinheiro, têm os recursos, né, para poder melhorar a distribuição de renda, fazer com que as pessoas menos favorecidas tenham nos seus projetos sociais aquela segurança, né, não só da sua própria, do chefe de família, da chefe de família, mas dos seus filhos, sobre o processo educacional, enfim. Eu vou fazer 4, 5 tópicos para que a gente feche aí nesses 25 minutos. Nesse exato momento, para poder me ajudar na minha apresentação, eu vou fazer uma apresentação, vou aqui compartilhar uma apresentação nesse exato momento, para que vocês possam, na realidade, ir acompanhando mais facilmente o que é que eu estou querendo falar. Primeiro ponto é o seguinte: o Produto Interno Bruto brasileiro, que dizem que cresceu 1,2% no primeiro trimestre, mas ele, na realidade, quando a gente examina o que aconteceu no terceiro quadrimestre de 2020, no quarto quadrimestre de 2020, e compara com o primeiro trimestre de 2021, vocês vão ver que, na realidade, você tem um decréscimo desse crescimento. 7%, depois 3,8% e depois 1,2%. Então, na realidade, essa comemoração que todo mundo fez, a gente precisa ter muita cautela, porque, na realidade, você consegue observar um decréscimo de 7% para 1%, e é isso que me preocupa em dizer que o Brasil está crescendo demais. Segundo ponto. Aliás, Nelson, parece que eu não estou conseguindo fazer a apresentação, eu preciso que o Léo me permita habilitar nesse momento em que eu estou reforçando as minhas palavras com os gráficos com que eu vou realmente fazer.
E, além disso, é importante que o brasileiro e a brasileira, você, meu caro companheiro e amigo do PDT, compreenda que o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto brasileiro, ele pode ser medido pelo lado das. Quem são essas pessoas? Primeiro, é o consumo das famílias. Eu acho que vocês conseguem ver agora, hein, Nelson, aí o slide. Ok. Deixa eu passar aqui logo. Então, pronto, vamos lá. Então, eu falei 7,8 no terceiro trimestre, 3,2 no quarto trimestre e 1,2 no primeiro trimestre de 2021. Então, a gente tem que ter cuidado, que é, na realidade, uma queda, uma desaceleração desse crescimento, diferentemente do que a imprensa brasileira e do que o ministro Paulo Guedes vem falando. Além disso, os maiores componentes, e aí eu peço ainda mais a sua atenção nesse instante, os maiores componentes, quando você olha o Produto Interno Bruto pelo lado da demanda, você pode ver também pelo lado da oferta, que é o que todo mundo está acostumado. É quanto cresceu a indústria, quanto cresceu o serviço, quanto cresceu a agricultura. Esse é do lado da oferta. O mesmo PIB, ele pode ser visto pelo lado da demanda, que é exatamente o consumo das famílias. O consumo das famílias representa 62% do total desse tal PIB, desse tal Produto Interno Bruto. É o maior componente que faz o PIB crescer, aumentar a economia, gerar emprego para as pessoas, porque nós temos hoje uma taxa de desemprego de 14,7%, são praticamente 14,9 milhões de brasileiros desempregados, nós temos aí 6 milhões de brasileiros e brasileiras desalentados. O que é um desalentado, professor Mauro Filho? São aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estão tão sem perspectiva que eles não estão nem indo no mercado de trabalho procurar emprego. E aí eles ficam desalentados, ficam desestimulados para irem atrás. E temos aí mais uns 18 milhões, né, de brasileiros aí no setor informal. Então, é um quantitativo de pessoas muito grande desempregadas, que somente esse projeto, liderado pelo presidente Ciro Gomes, é que nós teremos, portanto, a condição de recolocar, e eu vou já falar como isso poderá acontecer. O segundo maior componente é o gasto do governo, o consumo do governo. Então, 62% consumo das famílias, que estão altamente endividados. Nós temos 63 milhões de brasileiros e brasileiras que estão tão endividados, no comércio, sobretudo, que eles não conseguem nem fazer um outro crédito, um outro crediário, porque realmente ele se endividou, perdeu o emprego, não conseguiu pagar, e aí, consequentemente, ficou inadimplente, e nós temos um programa definido de reduzir 90% dessa dívida, criar uma linha de crédito de 36 meses, com taxa de juros bem compatível. Você sabe, uma pessoa, a dívida média hoje é de R$4.000. Se você pegar 90% de R$4.000, você vai fazer o quê? 9 vezes 4, 36. São R$33.600 que você retira, multa, juros sobre juros, penalidades. Então, você retira tudo isso e o que sobra, a pessoa não tendo, a gente vai financiar com uma prestação, dependendo do valor, mas fazendo a prestação média aí entre R$30 e R$40 por mês, para você desobstruir, né, esse grande componente do Produto Interno Bruto, que é exatamente o consumo das famílias. O consumo do governo dá mais 20%. Pois bem, reparem bem o que eu vou dizer agora. 62%, que agrega a formação do Produto Interno Bruto, é consumo das famílias. Mais 20% do consumo do governo, que está totalmente descompensado, são 82%, mais 7,5%, são 83% de dois componentes do Produto Interno Bruto que decresceram no primeiro trimestre. Olha só o que eu estou dizendo. 82% daquilo que forma o Produto Interno Bruto, ou de onde vem o consumo para formar o Produto Interno Bruto, eles diminuíram nesse período do primeiro trimestre, ou seja, eles, na realidade, o que é que aconteceu?
eles tiveram, deixa eu voltar aqui, ele decresceu menos 0,1% e ele também decresceu 0,8%. Portanto, repito mais uma vez, para terminar essa parte, não há tanto motivo, assim, de tanto regozijo para crescimento, porque, na realidade, o que nós temos nesse instante é decréscimo dos dois maiores componentes do produto interno bruto. Vamos lá. E aí, tributo. O brasileiro está cansado de pagar imposto. Tem imposto de todo lado. O Brasil tem uma carga tributária mais ou menos de 32% do PIB, ou seja, de tudo que se produz de bens e serviços. E uma reforma tributária ela veio por 4 razões básicas. Primeiro, simplicidade. O sistema tributário brasileiro é muito complexo. A população brasileira não entende. A empresa também não, porque são regras que vêm da Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, dos decretos, das portarias, das instruções normativas. É uma parafernália de legislação que é muito complexo. E, além de ser complexo, você não consegue identificar quanto no preço do produto está o tributo. Portanto, o sistema tributário, quanto mais simples, melhor para as pessoas. E é isso que a gente tem que estar atrás. Tem que ser transparente, tem que ser neutro, mas, sobretudo, tem que ser progressivo. Quem tem mais tem que pagar mais. E quem tem menos tem que pagar menos. E aí eu vou mostrar o desastre agora que é esse sistema tributário. Veja que eu estou dando enfoque muito nas pessoas, né? Porque que isso é desigual nesse sistema tributário brasileiro. Primeiro, vou dizer, antes de tudo, que dessa carga tributária, quem mais recebe imposto do Brasil é o governo federal. Esse gráfico aqui dá para vocês perceberem que o governo federal ainda tem 68% quase, ou mais um pouco, os estados 25,7% e os municípios 6,26%. A União é a grande detentora da carga tributária brasileira. Está muito centrada em Brasília. E é que se falou mais Brasília, é mais Brasil e menos Brasília, e até hoje esse governo que está aí não tem tido condição de trocar essa estrutura, repito, somente o PDT, liderado, e aí pelo nosso presidente, liderado o presidente Lupe, pelo esse grande brasileiro, experiente, já passou por todos os níveis, que foi prefeito, foi governador, foi ministro de Estado, foi ministro da Fazenda, que é realmente uma função extremamente relevante para consertar o país. Portanto, essa experiência, e o Brasil não tem condição mais de ter estagiário sendo candidato, ou então aqueles que já tiveram oportunidade e não fizeram absolutamente nada, tentaram enganar a população brasileira com pouco para a população mais pobre, dando bilhões de reais com altos juros para essa camada de rentistas, de população muito mais ricas, que nós temos que acabar nesse novo modelo que vai ser modificado se Ciro vier pela maioria da população brasileira, possa ser realmente o nosso futuro presidente. Como é que é o sistema tributário hoje? Para vocês verem como nós, sobretudo aquelas pessoas de mais baixa renda, pagam mais imposto no Brasil. Porque a base de arrecadação brasileira, ou seja, dos 2 trilhões e 291 bilhões de reais que os municípios, os estados e a União arrecadam no Brasil, pois bem, 1 trilhão e 25, praticamente a metade, vem do consumo. Ora, os menos favorecidos gastam toda a sua renda no consumo. Não conseguem nem poupar porque o salário é muito baixo. E aí, o mais rico não. O mais rico ele tem condição, sim, de poupar uma parte, fazer uma outra coisa, fazer uma viagem, de tal maneira que, no Brasil, os mais pobres pagam mais impostos proporcional à sua renda do que os ricos. Isso precisa ser acabado. E aqui nessa tabela, você vê a diferença. Enquanto no consumo, bens e serviços é a metade da arrecadação, na propriedade, ora, vejam só, para quem tem patrimônio, o imposto sobre herança, o IPVA, e aqui vai a minha primeira colocação nisso. Quando nós compramos um carro, você paga o IPVA. Mas você sabia, você, meu caro internauta, meu caro militante do PDT, você sabia que quando um rico compra um barco, um avião, um helicóptero, ele paga 0 de IPVA? Isso
Isso é uma escassez, nós temos que acabar com isso. Esse pessoal tem que começar a pagar imposto no Brasil para que os mais pobres, os menos favorecidos, tenham condição de ter impostos mais baixos, ter uma renda disponível maior. É isso aqui, esse aqui é o modelo que tem que ser azeitado. Portanto, outra coisa também, o imposto sobre herança, aqui no Brasil, que inclusive é um imposto estadual, o imposto sobre herança, o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é assim, porque os Estados Unidos é assado. Pois bem, nós fomos atrás de saber como é esse imposto sobre herança nesse tal Estados Unidos, que todo mundo se compara, que é o exemplo do capitalismo mundial. Pois bem, lá, a alíquota mínima do imposto sobre herança é 20%. A máxima, a alíquota é 40%, quase metade quando uma pessoa morre, falece, fica para o governo. Aqui no Brasil, olha só, aqui no Brasil, a maior alíquota é 8%, que é uma alíquota, inclusive, repito, é um imposto estadual. E desses 8%, a informação que eu tenho é que somente 14 estados brasileiros cobram os 8%. Boa parte dos estados, os outros 13%, cobram 4%. Portanto, essa estrutura está toda equivocada. A gente precisa mudar essa questão e no nosso projeto, no projeto do presidente Ciro, essas questões que estou falando aqui, voltar do foco para o consumidor, voltar do foco até para a própria empresa também, no sentido de que criar mais condições de competitividade com o resto do mundo, né, a gente tem que pensar também. E aí, quando eu examino a carga tributária sobre a renda, o salário é renda, mas dividendos também é renda. Hoje, quando nós, trabalhadores, recebemos os nossos salários, nós pagamos imposto de renda. Agora, quando uma empresa grande ou um banco distribui dividendos para o seu acionista, e eu conheço acionista que recebe 3 bilhões de reais, não estou equivocado, não. 3 bilhões de reais, 500 milhões de reais, vocês imaginam qual é o imposto de renda que eles pagam sobre esses dividendos? Vou dizer agora, para que vocês não fiquem escandalizados. Pagam 0 de imposto de renda. 0. Não há imposto, incidência do imposto sobre dividendos. Nem imposto sobre lucro. E, aliás, esse lucro e esse dividendo também tem várias formas de serem escamoteadas na pessoa jurídica. Os bancos, por exemplo, ele pode abater o prejuízo que tem naquelas operações que estão tidas como prejuízo. Aí eles abatem na base que vai incidir o PIS e o COFINS, por exemplo, para poder pagar menos imposto. Pois o Brasil, dos países aqui mais que vocês estão vendo aqui, a Dinamarca, os Estados Unidos, a Irlanda, a Noruega, o Chile, a Suécia, a Bélgica, o Reino Unido, a Inglaterra, enfim, todos esses países cobram, tem gente que cobra 63% de carga sobre a renda. O Brasil, coitado, só paga 18%. Por isso que é extremamente desigual. Ou a gente acaba com essa desigualdade, a gente precisa distribuir melhor a renda no Brasil. Os 10% mais ricos ainda têm quase metade da renda nacional, 48% mais ou menos. Eu não sei como é que isso não está na cabeça das pessoas, e somente esse modelo que o presidente Ciro lidera é que será capaz, portanto, da gente fazer essas correções. Sobre o patrimônio, a mesma coisa. Eu vou correr aqui um pouquinho, imposto sobre o consumo, que é o item de maior desigualdade. O Brasil, no mundo aqui desses países que a gente levantou, ele só é praticamente igual ao do Chile. Mas o resto tudo é menor do que o Brasil, e muito menor que o Brasil. Por isso que não dá realmente para a gente continuar da maneira como está. E outra coisa, em 1997, quando o presidente era o Fernando Henrique, até 2002, quando ele estava governando o país, vejam só, em 97, a carga tributária sobre o PIB era 26,5%. Sabe quanto foi em 2002? Para 32% do PIB. É o maior aumento de carga tributária do mundo, nesse período. Do mundo!
não é da América Latina, é do mundo. E todo mundo acha que isso é muito lindo. Tome imposto no brasileiro. Portanto, essa equação ela precisa ser modificada, porque senão ninguém vai aguentar esse peso de tributo no lombo dos menos favorecidos, porque não nos interessa nesse exato momento. E tem muitas, portanto, precisa acabar com essa complexidade do sistema, precisa acabar, e aí, pelo lado da simplificação, a cumulatividade do tributo. O que é cumulatividade? Você pagar imposto em todas as etapas de uma cadeia de produção. E aqui no Brasil inventaram uma tal de pejotização. Que é isso, meu caro companheiro e amigo que estão me ouvindo nesse exato momento? Aqui no Brasil, criaram um mecanismo em que uma pessoa física pode virar empresa de uma pessoa só. E aí, quando isso acontece, hoje, o imposto de renda de salários, 7 mil, 8 mil reais, esses salários já têm a alíquota de 27 mil %. Mas uma pessoa que é PJ, ou seja, que é pessoa jurídica, apesar de ser uma pessoa só, de ser pessoa física, repito, como tem vários, todos, boa parte dos profissionais liberais, apresentadores de televisão, que ganham aí 800 mil, 1 milhão de reais por mês, eles viram empresa e aí, em vez de pagar 27 mil % de imposto de renda, na PJ, ou seja, na pessoa jurídica, eles vão pagar 15%. Eles dão um bypass, eles enganam. Não digo enganar porque a legislação permite, mas eles criam uma outra alíquota de tributo só porque é para os mais ricos, e é isso que me deixa revoltado um pouco, cria um mecanismo para eles não pagarem o tributo. Isso tem que ser também acabado. Falta de transparência e maior progressividade, que é exatamente o que eu estou tratando nesse exato momento. Quais são as propostas que vou correr aqui no Congresso? Para vocês só terem uma ideia, eu já tive a oportunidade, inclusive, de apresentar isso num seminário em São Paulo, que nós fizemos aí para vários companheiros e companheiras que estavam acompanhando aquele seminário. Primeiro, a PEC 45, que junta o PIS, o COFINS, a COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, que é o Imposto Municipal. E aí, junto os 5, formam o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E cria um imposto chamado Imposto Seletivo. O que é imposto seletivo? É imposto sobre bens que geram problemas para a população. A bebida, o cigarro, enfim, vários desses produtos que geram o que é o termo difícil na economia, a gente chama isso de externalidade. Olha, veja só como o pessoal gosta de complicar. Pois então esses produtos criaria um imposto seletivo. A outra que está no Senado Federal, a 45 está na Câmara, a 110 está no Senado, e aí eles vão juntar mais impostos do que a outra. Você vai juntar o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, que é o imposto estadual, o salário da educação, a CID, que é a contribuição sobre intervenção de domínio econômico, o ISS também, enfim, se você junta todos esses impostos e cria o IBS. E a contribuição social sobre o lucro líquido, você junta com o imposto de renda, que é realmente uma transformação importante, uma simplificação. Então, isso não está caminhando no Congresso, o governo federal não satisfeito com essas duas propostas, aí eles vêm e dizem o seguinte: não, eu não quero nenhuma das duas. O que eu quero é somente, não estou preocupado com simplificação, não estou preocupado com transparência, eu não estou preocupado com progressividade, não estou preocupado com nada. Eu vou somente juntar o PIS/COFINS. Só isso, e vou aumentar a alíquota para 12%. Vai aumentar a carga tributária. Isso está no Congresso, lá na Câmara, lá com a gente, para poder ser votado. Isso não pode. O setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária brutal. Isso realmente é a grande ênfase. A segunda é tratar um pouco sobre o IPI, eu não vou falar sobre isso. A terceira fase é fazer uma reestruturação do imposto de renda. Eles estão querendo, sabe o quê? Tirar as deduções de saúde, de educação, que você pode fazer hoje
na sua declaração de imposto de renda. E a quarta fase é desonerar a contribuição da empresa para o INSS, a contribuição patronal, que a gente chama, e criar a CPMF. Na realidade, é um nome outro bonito, chamado ITF, Imposto sobre Transações Financeiras. Né? É um nomezinho diferente que eles estão querendo dar. Essa é a proposta. Por isso que estão falando em fatiar a reforma tributária, porque eles querem fazer em várias fases, não querem fazer as duas emendas já exaustivamente discutidas, mas, enfim, é o que eu tenho aqui para passar para vocês. Aí você tem o que nele? Você vai juntar PIS e COFINS, só para dar uma ideia para vocês, esses dois impostos arrecadam 319 bilhões de reais no Brasil, preços de 2019, sendo 68 bilhões do PIS e 251 da COFINS, tá certo? Então, eles querem juntar esses dois impostos, diz que vai ficar muito mais efetivo. A alíquota para 12% vai ser um aumento extremamente grande, eu acho que isso não passa no Congresso Nacional. E os dois últimos pontos, na área fiscal, o governo criou um tal de teto do gasto. Não sei se vocês já ouviram falar, que a emenda constitucional 95, eu acho que mais uns 7 minutos, fiquem tranquilos, eu acabo já, mas é importante que nossos companheiros e companheiras tenham nessa questão, é um momento importante de poder compreender, que é o seguinte, eles congelaram os gastos primários. O que é gasto primário? São os gastos não financeiros. Os gastos não financeiros. Porque os gastos financeiros, juros, amortização da dívida, rolagem da dívida, não tem limite financeiro para o governo federal. Já pensou? Então, aumentar os gastos com saúde e educação, tem limite. Aumentar os gastos com o pagamento da dívida, não tem limite. Aumentar a dívida, não tem limite. É isso que vigora no Brasil nesse exato momento. E o mais grave é que dentro desse controle, desse teto do gasto, para quem é da área, que gosta um pouco, é a emenda constitucional de número 95, ele congela de um ano para outro, você só pode crescer a despesa pela inflação. Então, se a receita crescer, se a inflação foi, vamos dizer, 3,75, como foi em 2019, se eu não me engano, e a receita aumentou 11, ou seja, a receita permitiria você aumentar um pouco mais o gasto, quando o teto do gasto não pode. Esse excedente vai tudo para pagamento de dívida, vai tudo para os bancos. E é isso que eu queria dizer para você, que o investimento que está lá dentro, ele é hoje a válvula de escape desse teto do gasto. Válvula de escape no sentido que ele vem sendo cortado todo ano para poder justificar, né, o aumento de outras despesas de custeio no governo federal, e isso precisa ser melhor avaliado, isso tem que ter outras alternativas, que não essa história do que propõe a emenda constitucional 95. Chegou a tal ponto que hoje, o investimento que em 2010 era 2,7% do PIB, hoje caiu para esse patamar aqui de 1 ponto alguma coisa, que realmente é muito pouco. Ele tem sido cortado todo ano. Todo ano ele vem sendo cortado. E isso eu acho que a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Ora, vamos continuando aqui para a gente já ir terminando. O crescimento das despesas obrigatórias tem crescido em termos reais, por isso que o investimento está sendo cortado para poder o teto nacional total não ser descumprido. Agora, recentemente, você aprovou a emenda constitucional número 109, que o governo federal deu assim, um cala-boca, como se fosse justificar o mercado, tal mercado financeiro. Ele disse que a União só pode gastar das suas despesas obrigatórias 95% para baixo da sua despesa primária total. Se ultrapassar 95%, aí você não pode dar aumento de servidor, a ascensão funcional, aumentar o gasto primário, enfim, tem fazer concurso público, várias penalidades. Só que eles esqueceram que a União hoje gasta 92,7%.
despesa obrigatória sobre despesa primária total, 92,7%. Esse artigo da emenda 109 é inócuo, não tem nenhuma finalidade. Nem tem para a União, nem tem para os estados, que outro conceito de despesa, lá é despesa obrigatória. Aqui é despesa corrente sobre receita corrente. Se ela ultrapassar 95%, em vez dos estados serem obrigados a terem controles, ele coloca lá, é facultado. Qual é facultado? É facultado, nós já somos hoje. Você aumenta a despesa se quiser, você dá aumento se tiver, você faz promoção se quiser, já é. Portanto, também é outra coisa absurda. Essa emenda constitucional foi feita, eu vou soltar esses slides aqui, ela foi feita especificamente, sabe para quê? Para poder, nesse artigo 5º dela, permitir que a União desvinculasse o superávit financeiro dos fundos públicos federais. O que é um fundo? É quando você tem uma tarifa ou uma taxa que você arrecada para fazer uma despesa específica. Isso significa um fundo. Pois bem, eu, como deputado federal, apresentei um projeto de lei complementar apresentado pela Câmara para fazer a mesma desvinculação. Foi aprovado, o Senado acabou ainda não votando. Sabe o que a União fez? Pegou o mesmo princípio, desvinculou pela emenda constitucional 109, só que em vez de ser para gastar com o auxílio emergencial, por exemplo, melhorar o Bolsa Família, as ações de cunho social que todos nós precisamos, pois acreditem no que eu vou dizer agora. Eles fizeram a mesma coisa que nós fizemos para gastar nas despesas sociais, eles desvincularam para pagar a dívida pública. Foi isso que eles fizeram. Ou seja, esse governo realmente não tem nenhuma preocupação com o bem-estar social. Eu estou fazendo essa ênfase porque esse artigo 5º dessa emenda constitucional 109 não tem canto nenhum. Eu estou aqui aproveitando essa grande movimentação que o PDT está fazendo, aos nossos internautas que possam reverberar isso nacionalmente, porque esse foi o grande objetivo que a emenda constitucional 109 teve. Foi só para isso. Portanto, a gente tem, primeiro, de recompor a situação fiscal da União. O presidente Ciro tem dito várias vezes, uma das formas, e não tem muita dificuldade. A gente aqui no Ceará, nós já fizemos isso, o Ciro já fez isso. Por exemplo, primeiro em nível nacional, que é a incidência de 15% sobre lucros e dividendos. Isso aí vai dar mais ou menos, uns 40 bilhões de reais ano. E cortar pelo menos 10% dos incentivos fiscais, que hoje dá quase 400 bilhões, dá mais 40 bilhões, vou repetir, são 80 bilhões de reais por ano. Como o ministro Paulo Guedes adora falar em 10 anos, são 800 bilhões de reais. Propostas simples, objetivas, justas fiscalmente, que a gente vai cobrar o mais do rico para diminuir o imposto do menos favorecido. Essa é uma essência importante dessa remodelagem que temos que fazer para o Brasil. Temos que alterar essa história do teto do gasto, temos que redefinir o Pacto Federativo, União, Estados brasileiros. A gente pode encontrar uma maneira de fazer uma securitização de dívida, enfim, vários mecanismos, eu não vou falar, mas é muito importante sobre isso. Inclusive, a incidência de uma taxa que hoje não existe no mundo, que são sobre as empresas empresas digitais, como o Google, o Facebook, o WhatsApp, enfim, todas essas empresas de tecnologia que nós chamamos, hoje não pagam nada de tributo. Está na hora, os 15 países mais ricos aliás, vão para o G22. Essa vai para a reunião dos 22 países mais ricos. Eles querem que todo mundo faça essa taxação. Nas duas reformas, não há previsão, que está no Congresso, da incidência da taxa digital, chama-se Digital Tax, e a gente quer também fazer essa movimentação. Portanto, nós temos a proposta, temos valores, sabemos aonde tirar tudo isso, como consertar esse déficit que a União tem todo ano. Aliás, queria terminar minhas palavras dizendo que em 94 foi o ano onde o governo federal teve o maior superávit primário, que é receita menos despesa, sem o pagamento da dívida,
é o maior superávit financeiro da história brasileira, que foi exatamente na época em que Ciro era presidente, aliás, era ministro, já estou antecipando aqui os fatos, me desculpem, onde ele era ministro da Fazenda, da época quando o presidente era Itamar Franco. Portanto, fica aqui as minhas considerações. Nós temos vários outros temas para falar, o livro está muito conciso, abordado ponto a ponto, a questão industrial que o Nelson falou, a questão do câmbio, também tratado, que tem sido, inclusive, um dos mecanismos do processo inflacionário, em função, inclusive, do preço dos combustíveis. Temos muitas coisas aí para falar, mas vamos aguardar um pouco aí. Se tiver perguntas, ô Léo, nós estamos aqui à disposição para poder continuar o debate. Muito obrigado pela atenção e nós acreditamos que é possível, sim, fazer um Brasil muito mais justo e um país muito mais desenvolvido. Viva o PDT! Viva! Muito bem, Mauro. Muito obrigado, professor Mauro. A exposição brilhante, assim como do professor Nelson Marconi também. Eu estava aqui escutando a apresentação de vocês e com a certeza de que eu teria sido um melhor aluno de economia se os dois tivessem sido meus professores, viu? Aprendi bastante aqui com vocês. Enfim, nós não montamos um sistema aqui para perguntas e participações, mas seria interessante depois cada um, a princípio, ressaltar um pouco do aspecto para a gente já ir para essa reta final. Já estamos aí com mais de uma hora, né, desse seminário. Agora, uma coisa eu queria ressaltar, principalmente para quem é do partido, né, aliás, para todo mundo, né, nos venderam a ideia de que quem controla, né, a economia de um país é o mercado. Nos venderam essa baboseira como ciência boa, né, como diz o Ciro, e nós estamos aí há anos, engolindo isso. O Estado, ele precisa ser o gestor da economia. E para ser o gestor da economia, tem que abordar todos esses aspectos, né, e até algumas outras coisas mais que não foram expostas aqui nessas duas apresentações. É importante organizar a casa. Né? O que é organizar a casa? Sistema de tributos, a gente precisa criar poupança interna, né? Então nós precisamos, né, ver essa balança comercial do país, né? Então tem uma série de ações que são triviais, inclusive, de fazer, mas dizem ser extremamente complexas, né? E que o mercado é que vai regular toda a economia de um país. Isso não deu certo em lugar algum nesse mundo. Isso não deu certo em absolutamente nenhum lugar. Aliás, não dá certo para a maioria, né? Porque aquela minoria que está lá no topo da pirâmide adora isso, né? Eles têm aqui toda a pachorra de chegar e desconsiderar absolutamente tudo isso, né? Agora, a gente está vendo aqui a situação, eu não sei como é que ficou a reunião do Copom, mas certamente ia aumentar a taxa de juros. Aumentaram, mas 0,75. 0,75, é o que estava previsto. Né? Estão tratando esse certo surto inflacionário como se fosse uma inflação de demanda para aumentar essa taxa de juros, e a gente sabe que essa inflação é inflação de custos, o preço do dólar foi lá em cima, né, os preços da energia elétrica, dos combustíveis, tudo isso que está na base da economia que está fazendo os preços aumentarem. E a população sem renda, efetivamente, para poder ampliar o seu consumo, ampliar o emprego. E o que eles fazem? Aumentam a taxa de juros, que, na verdade, só vai beneficiar quem está lá na pontinha da pirâmide, né? Então, isso é migué, isso é enganação, isso é enrolação, assim como foi a chamada reforma trabalhista, assim como foi o teto de gastos, enfim, tudo o que tem sido engendrado por esses governos é enganação. E nós precisamos mudar essa realidade. E como nós vamos mudar essa realidade? Primeiro, com conhecimento, isso é fundamental. E segundo, é a nossa ação proativa. O núcleo de base, ele tem essa finalidade. Precisamos agir, conversar, dialogar com a sociedade para que eles entendam isso. Porque isso não vai aparecer no telejornal da Globo, da SBT ou da Record. Não vai aparecer nas revistas como Veja ou num jornal como o Estado de São Paulo. Porque essa é a mão desse topo da pirâmide. É ele que manipula essas informações e que dá a credibilidade àquilo que não é funcional, àquilo que não é real. Então nós precisamos organizar o partido, nós precisamos organizar a nossa militância
se a gente quer ter um Brasil melhor. Agora, sem dúvida, cada vez mais fica claro que precisamos eleger Ciro Gomes presidente. E essa é a nossa função, essa é a nossa militância que tem que ser empenhada. Falta um pouco mais de um ano para as eleições, eu tenho certeza que os companheiros estão se mobilizando, se organizando e estão buscando esse conhecimento para que a gente possa seguir adiante e dar um basta nisso tudo, né? O professor Mauro chegou a falar estagiário na presidência da República. Por favor, não humilhe os estagiários, tá? Eu acho que você já foi estagiário, eu já fui estagiário também. Eu acho que a gente tem um QI um pouquinho maior do que essa coisa que está aí, né? Eu fui estagiário e aprendi muito quando era estagiário. E estagiário que não aprende, né? Como é que pode? Estagiário no IPE, que é um órgão da presidência da República, que já conhece muito bem. Sim, muito bom. Muito competente. A gente vou fazer só um comentáriozinho sobre essa questão da taxa de juros, que você falou agora. Veja, uma continha simples. O Banco Central está dizendo que vai aumentar a taxa de juros de 2% para 6,5%. Isso dá 4,5%. Vou botar só os 4%. O governo disse que não tinha dinheiro para aumentar o auxílio emergencial e fez aquela configuração de 44 bilhões, está querendo dar mais 18 agora com mais 2 meses ou 3 meses. 44 bilhões. Vamos fazer a seguinte conta, você, meu caro companheiro, meu caro petista aqui que nos escuta nesse momento. A dívida pública brasileira é da ordem de 6 trilhões, eu falei trilhões, com T de tatu, trilhões e 500 bilhões de reais. 4%, se eu anualizar os 4%, 4% de 6 trilhões e 500 bilhões, 4 vezes 5, 20, 24, 26. 260 bilhões a mais que o Brasil vai pagar agora de juros da dívida pública. Então, eu não tenho dinheiro para fazer o auxílio emergencial, mas tenho dinheiro, eu vou me endividar mais ainda para pagar esses aumentos de taxa de juros. Será que é isso mesmo que a população brasileira vai querer fazer quando for escolher o seu futuro representante, o seu futuro presidente? Então, isso é um ponto que a gente precisa realmente estar muito atento, né? Procurar clarear as ideias de todo mundo que está aí nos observando e tal, porque ou a gente muda essa estrutura de raciocínio, realmente não acha história de mercado querer ser o dono de tudo. Obviamente que tem algumas ações que o mercado, em algumas partes, a concorrência, mas tem que ter uma regulação do poder Estado, o poder público ser forte para poder fazer isso, porque senão você muitas vezes gera um mercado que a gente chama de predatório. Né? Você a microeconomia fica para o mercado, né? Exatamente. Então, a macroeconomia tem que ter uma gestão do Estado, que somos todos nós. E forte, hein? Não, sim, tudo bem, do Estado como um todo, mas você tem que ter um Estado também, o governo, aí, mudando esse enfoque, tem que ter um Estado capaz de fazer também essa regulação. Não é estar aí fazendo intervenção dentro do mercado, está congelando o preço, isso é tudo baboseira. Isso não existe, tá certo? Mas você tem que ter um acompanhamento até para evitar as formações de oligopólios, para a formação de cartéis, porque senão você vai permitir, quando você forma um oligopólio, os preços sobem, né, o próprio cartel e assim por diante. Então, nós temos que ter, sim, um Estado bastante conhecedor, capaz fiscalmente, até porque as pessoas estranham quando eu digo isso, Léo, mas eu vou ter que dizer, essa recomposição fiscal, e o Ciro nunca teve déficit em todos os níveis de governo que ele passou como gestor, nunca teve um déficit anualizado dos seus governos. E agora, a gente precisa ter essa recomposição. Só ele tem coragem de fazer esse enfrentamento. Até porque não existe social, não existem os recursos para fazer o social, se você não tiver um governo devidamente qualificado. Então, essa coisa também ela é importante, você ter um governo bem estruturado, né, para que a gente possa prover ao cidadão que precisa, aquelas pessoas que não têm acesso a uma educação privada, tem que ter uma escola pública de qualidade,
e essas outras coisas, a própria estrutura de saúde, porque o rico, ele vai pagar consulta particular. O menos favorecido não, ele tem que ir para o SUS, ele tem que ter um médico para atender, para fazer a cirurgia, quando é a média e alta complexidade, enfim. Então, a gente tem que ter muito claro essas correções, mas eu não estava me contendo para fazer essa conta da taxa de juros que você acabou de falar, e eu resolvi fazer essa continha para os nossos internautas aqui. Só para complementar uma coisa, quer dizer, o Leonardo falou um pouco disso, a taxa de juros subiu, está subindo porque a inflação está alta, lógico, mas boa parte da inflação vem justamente dos ajustes de energia, dos combustíveis, que são políticas públicas, quer dizer, não são políticas públicas, desculpe, são definidas por políticas de preços do próprio setor público, quer dizer... Preços administrados, né? São os preços chamados de preços administrados, quer dizer, o governo está administrando mal os preços dele e está jogando ainda a taxa de juros para cima para controlar os próprios preços administrados, o que não tem a ver uma coisa com a outra, quer dizer. Então, realmente um erro de política econômica que causa esse prejuízo todo que o Mauro está falando. É uma loucura isso. E vamos falar também a verdade, né? Isso não é agora. Isso foi de governos anteriores. Não, também, sim. Cardoso, né? E esse engodo passou, depois mudou, né? O governo Lula, o governo Dilma. Continua a mesma coisa, engodo. Tudo a mesma política e o mais grave, com taxas de juros extremamente elevadas, não é isso, Nelson? Exato. Ou seja, não faz sentido, ninguém quer mais isso. Tudo se resolve, você vai lá e aumenta a taxa de juros. Tem que resolver não sei o quê, aumenta a taxa de juros. Tem que resolver o aumento do consumo, a taxa de juros. Tem que resolver o preço da energia. A taxa de juros da nossa economia é o mastruz, né? Como o pessoal do Nordeste conhece, né? O mastruz resolve... Né? Eu escrevi outro dia que era a nossa cloroquina. A nossa cloroquina da política econômica. Acho que o Manuel deve estar querendo falar alguma coisa. Não, é que eu vou começar agora. Nós estamos aqui fazendo em Santa Catarina um plano de desenvolvimento para Santa Catarina. Criamos 12 grupos, 12 núcleos, que são grupos já temos de 150, então estudando, projetando e elaborando um plano de desenvolvimento também para o estado de Santa Catarina, observadas as orientações que estão lá estabelecidas no Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, acho que foram 2 aulas aí brilhantes. Nosso pessoal tem que ir. Eu acho que a gente tinha que imprimir também umas cartilhas dessas palestras, porque se o povo não alcançar o que são essas reformas estruturais, ele acaba daqui a pouco sendo manipulado, como historicamente sempre foi, né? Então é uma tarefa, eu acho que esse seminário está nos ensinando, inclusive, a discutir assuntos sérios, né? Assuntos que realmente interessam na construção de uma pátria melhor, mais decente. Então, parabéns, muito obrigado e até outro seminário que vamos fazer depois. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Obrigado. Pessoal, eu já vou lhe pedir os slides, porque certamente os companheiros aí Brasil afora vão pedir a cópia desses slides. O pessoal geralmente gosta para acompanhar, viu? Já faço essa solicitação. Obrigado, Manuel. Obrigado, Mauro, muito pela presença. O próximo seminário, possivelmente vai ser um seminário para a gente discutir políticas de educação e de saúde. Tá? A gente vai trazer uma pessoa para falar sobre educação, uma pessoa para falar sobre saúde, logicamente ligada a gente, ligada ao PND, para explicar o que a gente vai fazer nessas 2 áreas. Tá? E também detalhar para vocês, do ponto de vista, uma linguagem tentando ser o mais simples possível para vocês. Muito obrigado aí, a vocês. Obrigado a todos. E ao Mauro pela presença. Brilhante participação. Obrigado. Tchau, tchau.